Na última oração que publiquei aqui no canal, Venha a nós o Reino de Deus, mencionei o ensinamento de Jesus Cristo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Em Oséias, capítulo 4, verso 6, vemos a confirmação dessa palavra. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Como eu disse na oração anterior, nós erramos porque não lemos a Bíblia e não conhecemos a palavra de Deus e a sua vontade, porque achamos que ler alguns trechos da palavra apenas no domingo na igreja já está bom, porque não meditamos sobre os ensinamentos que Cristo nos deixou e porque deixamos que ensinamentos de homens tomem o lugar dos ensinamentos de Jesus e passem a guiar a nossa vida. Na verdade, nós não temos entendimento sobre o que é a palavra de Deus, sobre o seu valor e sobre o seu poder. Com certeza que Deus é luz e Jesus Cristo nos testifica isso no Evangelho de João, capítulo 8. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele também afirma no mesmo Evangelho de João, capítulo 6, verso 63, que suas palavras são vida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas essas verdades, assim como toda palavra e promessa de Deus contidas nas Escrituras, por si só, não realizam nada. Elas não vão acontecer e não vão se realizar apenas porque estão escritas na Bíblia. Veja bem, nenhuma palavra vai saltar das Escrituras para se autorrealizar na terra ou na vida de ninguém. Por isso, de nada adianta o costume que alguns têm de deixar uma Bíblia aberta, exposta em algum lugar, ou colar uma passagem bíblica atrás da porta, no armário ou dentro de um livro como se fosse um amuleto. A palavra de Deus é como a semente de uma planta ou de uma fruta. Se guardarmos essa semente e não a lançarmos na terra, nada produzirá e não haverá colheita de nenhum fruto. Assim também é a palavra de Deus. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, diz assim, verso 23, Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Verso 25, A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A palavra de Deus é uma semente incorruptível, que não passa, não perde a validade e nunca apodrece. Mas para fazer germinar a vida de Deus que existe dentro dela, a palavra de Deus tem que ser semeada, tem que ser falada e proclamada. Quando declaramos as palavras que Deus disse, ela entra pela nossa boca e pelos nossos ouvidos e vai para o nosso coração. E faz o mesmo efeito naqueles que a leem e que ouvem a sua palavra. Paulo ensina em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. À medida que vamos proclamando, ouvindo e recebendo a palavra de Deus como verdades eternas, ela é ativada em nós, penetra em nosso coração, fazendo desenvolver e fortalecer em nós a fé. Fé como aquela vivenciada por Jesus e que é narrada nos Evangelhos. Hebreus capítulo 4, versículos 12 a 14, nos ensina sobre o poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário,
todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus é poderosa porque ela carrega em si o princípio da vida. Quando nos alimentamos com a palavra de Deus, ela se move dentro de nós, vai no profundo do nosso ser e nos revela por completo. Ela nos deixa nus e nos transforma porque a vontade e a vida de Deus estão na sua palavra. Vamos proclamar a palavra de Deus, declarar as suas verdades na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Vamos manter a palavra de Deus na nossa boca e no nosso coração. Vamos confessar a palavra de Deus, tal qual ensinado por Paulo em Romanos, capítulo 10, verso 8. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Meu irmão, minha irmã, Deus fez todas as coisas pelo poder da palavra, como se vê em Gênesis capítulo 1 e em João capítulo 1. O reino de Deus já veio a nós por meio de Jesus Cristo. E nesse reino, nesse planeta, tudo se opera por meio da palavra. Quando proferimos uma palavra, injetamos nela força e vida. Depois de falada, a palavra não volta vazia, se expandindo para dentro e para fora de nós. E colheremos o fruto dessa semente que lançamos. E a palavra tanto pode produzir vida como pode produzir morte. Lembre-se que Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou e morreu, como narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nas dificuldades, nas alegrias e em todos os momentos, semeemos sempre a palavra de Deus. Ela disciplinará o nosso pensamento e a nossa língua e renovará a nossa mente para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como ensinado em Romanos capítulo 12. Jesus Cristo é o nosso grande exemplo. Em João capítulo 8, verso 38, ele disse: Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Quando tentado por Satanás no deserto, ele o venceu usando a palavra de Deus. Vide Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Sejamos imitadores de Cristo. Nas nossas batalhas, proclamemos a palavra de Deus e dela tomemos posse com autoridade. Diante da doença, proclame a vida, proclame a palavra de cura vinda do trono de Deus, como está dito no Salmo 107, verso 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Diante da angústia e da solidão, temos o Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Diante da aflição e do sofrimento, temos o Salmo 23 que nos diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Diante da ansiedade, a palavra de Deus manda que lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Diante das dificuldades financeiras, temos em Deus a nossa provisão. Eis que, se Ele cuida das ervas e dos pássaros, nada lhes deixando faltar, com muito mais amor e zelo, cuidará de nós, que somos feitos seus filhos, como ensinado em Mateus, capítulo 6, verso 30 ao 33. Em todas as circunstâncias, proclame a vida, a liberdade, a saúde e a vitória pela palavra de Deus. Mas nessa véspera de Natal, quero deixar uma palavra especial. Não vivenciemos esse dia como o mundo que está preocupado apenas com Papai Noel, com enfeites, com presentes, comidas e bebidas. Nessa data em que se rememora o nascimento de Jesus Cristo, Ele deve ser o centro da nossa atenção.
Falemos para nossa família e para nossos filhos do seu grande amor e de todos os seus grandes feitos. Mas não como se ele fosse um menino pobre e indefeso que nasceu na manjedoura. Jesus já veio e trouxe-nos o reino de Deus, a sua glória e a sua justiça. Esse memorial do seu nascimento é para nós motivo de júbilo e de alegria, porque foi o primeiro ato de Deus Pai para a nossa salvação, o que se concretizou com a morte de Jesus na cruz, seguida pela sua ressurreição e ascensão ao céu, e se completará quando ele voltar em glória para buscar a sua igreja e os que são seus. Voltemo-nos para Jesus Cristo com amor, temor e gratidão. Ele é grande, poderoso, excelso. É aquele que venceu a morte, que é vivo e vencedor. E Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, diante do seu nome, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse o Deus da nossa salvação, que deve estar no centro da nossa vida e da nossa vontade todos os dias. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para sempre. Amém.